pessoal, vamos dar continuidade à série de 3 vídeos sobre minhas férias no País Basco. Se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele marcado aqui para esse vídeo. Vai lá ver o primeiro e depois volta aqui para seguir essa viagem aí comigo e não perder nada. As explicações, né, sobre o País Basco estão nesse primeiro vídeo, então dá uma olhada lá, senão você vai ficar meio perdido. Então essa população já faz algum tempo, né, vamos dizer aí séculos, que ela luta por uma independência que ainda não foi obtida. Eu digo ainda porque, né, nunca se sabe, nunca diga nunca, mas por enquanto não tem nenhuma previsão aí, né, ainda existem certas tensões, mas o grupo armado, vamos dizer assim, era o ETA, que acabou, né, deixando as armas faz alguns anos, e então não existem mais lutas armadas pela independência, mas ainda existem manifestações por essa independência. E durante as 2 semanas que eu fiquei por lá, no final da primeira semana, e se não me engano foi sábado 23, é isso, de julho, houve uma manifestação. Então esse sábado aí, o pessoal da colônia de férias já tinha avisado pra gente, ó, tentem não sair de carro, não pegar a estrada, porque o grupo independente vai fazer manifestações, então eles vão parar, né, vão fazer barreiras em vários locais, e a manifestação deles era para liberar presos políticos, tá? Então, para vocês verem como ainda existem nessas manifestações, vocês vão ver em algumas fotos aí, alguns locais onde esse pedido por independência é um pouco mais forte. Para eu falar mais uma coisinha e uma característica interessante dessa região, pequeno parênteses, nós fomos de carro, eu falei isso no primeiro vídeo, foram 1.100 quilômetros, e conforme a gente vai descendo, fazendo essa trajetória aí do nordeste da França, né, a minha região que se chama Grand Est, em direção à região onde fica Andaia, nós vamos vendo quando a gente vai chegando ali perto de Bordeaux, as placas já começam a mostrar certas informações em basco. Então você vai ver, a placa vai estar escrito em francês e logo embaixo em basco. Então a partir desse ponto aí de Bordeaux, em qualquer lugar que você vá, vai ter aí francês e basco, e conforme a gente chega mais perto da Espanha, vai ter em francês, em espanhol e basco, tá? Então é uma característica aí dessa região também, que o basco, ele é falado, né? Então as pessoas do local falam o basco no seu dia a dia. As crianças aprendem o basco na escola, e inclusive, é o que uma das guias nos explicou, é considerado basco não aquele que é descendente, né, dos bascos ou que habita na região, não, é aquele que fala basco. Se você é filho de bascos, mas não fala basco, você não é basco. Então só é considerado basco aquele que fala a língua original deles, tá? Então vamos dar continuidade aí a essa segunda parte das férias, logo após a vinheta. E o passeio de hoje nós vamos para Pasajes, ou em basco Pasaia, e a gente tá tentando entender um pouco como é que funciona o negócio aqui, mas enfim, tem o barquinho, porque ó, vocês estão vendo, tem o lado de cá e o lado de lá, e agora a gente vai com o barquinho, que faz meio que função de ônibus, tá vendo? Dá pra ver ali o preço, é 90 centavos a pessoa, ou a pessoa de bicicleta, porque eu acho que eles fazem tipo ônibus, o pessoal tem que atravessar para trabalhar e tudo. E ó, tá vendo? Tem gente esperando ali do outro lado. E vamos às explicações. Então, o que eu disse para vocês que a gente estava tentando entender é porque a gente foi num primeiro sábado, sozinhos, conhecer Pasaia. E a gente foi assim, né, procurando, a gente se perdeu, obviamente. Aí chegou um lugar que eu fui perguntar, né, para um senhor em espanhol, e aí eu falei, né, o senhor pode me indicar, né, como chegar em Pasaia? E aí ele me perguntou qual. Então, existem 2 cidades, uma ao lado da outra, né, então tem San Juan e San Pedro, e as 2 têm Pasaia, porque é como se fosse uma passagem, né, um porto, um pedaço, então tem Pasajes de San Juan e Pasajes de San Pedro. Entenderam? Pois é, então a gente levou um tempinho para entender, mas daí então vou mostrar para vocês
O que a gente conheceu foi Pasajes de San Juan, e aí vocês vão ver que tem muita parte histórica aí na região, né? Aqui, por exemplo, nessa placa tá escrito que o Marquês de Lafayette embarcou nesse porto para lutar pela independência norte-americana. E é um fato marcante, né? Saber que ele saiu desse porto, ainda mais que é um porto pequenininho, né? Também dá para ver muito bem a arquitetura, né? Dá para ver como que as casas são muito antigas, né? Como faz parte aí, olha que como é bem conservado, né? E que realmente, né, ele não foi mexido e acho que nem pode ser mexido, né? Porque é para manter a estrutura original. Aqui a gente já vê o que eu disse para vocês, né? Que tem essa questão da independência muito forte nessa região. Então a gente vê, né, em vários locais aí dessa vila, tinha mensagens, né, tinha desenhos nos muros, bandeiras, então é realmente muito forte nessa região. Aqui eu deixei essa foto porque eu achei muito engraçadinho o que tá escrito aqui nessa placa. Então eles falam que é um rabômetro, né, então é como se fosse o termômetro do rabo, para falar, né, do como está o exterior. Então se o rabo tá se mexendo, é porque tem vento. Se o rabo tá mexendo muito, é porque tem um temporal. Se o rabo tá molhado, é porque tem chuva. E se não dá pra ver o rabo, é porque tá nevando. Então eu achei bem engraçadinho, bem curioso e deixei aí pra vocês. Aqui uma igreja, não sei dar mais informações pra vocês. A gente não passou com o guia por essa igreja para que ele explicasse mais do que isso. Aqui pra mostrar como, tá vendo, né? Mostrando-lhe Pasajes de San Juan. Aqui um pouquinho de uma das ruas e a arquitetura local. Bom, continuando o nosso curso de basco, né? Então vocês lembram o Eche, que é a casa? Então não tem curso nenhum, porque eu não consegui aprender a língua, é bem complexo. Mas tem as casinhas aqui, vocês vão ver que tá escrito Echera, e que na verdade é para falar casa, mas no sentido de nação. A casa deles tem um movimento separatista bem forte aqui, onde a gente tá. E eu vou mostrar esse lado aqui pra vocês. Ó, tem uma parte ali. Tá vendo, ó? Onde chegam os barcos. O nosso barquinho chegava ali, ó. Tá vendo? Com o mesmo barquinho, que é o barquinho ônibus, né? Tem um restaurante ali que parece bem tradicional, Casa Câmara, de 1884. Tava anotado. E aqui parece que tá tendo um festival, tá vendo que eles estão montando aqui o palco. E olha as casinhas, que bonitinho, todo colorido. Tá tendo um movimento também não sexista, né, contra o sexismo, o machismo. Então, não sei se o festival de hoje tem a ver com isso ou se é por causa do verão, mas enfim. E ali, como eu falei, o movimento nacionalista que tem um pouco em todo esse lado aqui. Depois vou mostrar, vai ter mais fotos aí pra vocês verem. Então, mostrando pra vocês aí um pouco de Pasaia. E até logo! Bom, aqui nós podemos ver as bandeiras, né, diversas bandeiras. Vocês podem ver que tem uma cor predominante, que é o rosa. Isso acontece porque cada cidade vai ter sua cor. Inclusive quando tem a equipe, né, de remo, né, a equipe de San Juan, né, tem a cor da cidade, que é o rosa. Aqui a gente pode ver, essa placa vai mostrar, na verdade, um acontecimento aí, né, fim da década de 90, onde 4 participantes do grupo, né, revolucionário pela independência foram mortos por policiais. Então na placa conta-se a história, né, de como isso aconteceu, porque na verdade eles consideram como algo muito injusto, porque foi uma emboscada de aproximadamente 200 policiais para esses 4 revolucionários, então foi bem desbalanceado aí na proporção. Aqui nós vemos, né, a Bahia, logo atrás ali de mim. É uma cidade onde a gente encontra ainda muitos pescadores, né? Ela é basicamente aí voltada para a pesca. E aqui eu queria mostrar para vocês o nível da água, né? Não sei se dá para ver como era antes, né? Onde a gente vê ali no muro, até onde a água normalmente vai e onde ela está agora. E aqui eu achei bem engraçado, dá pra ver que tem as crianças, né, que nadam tranquilamente ali, né, vocês viram, tem uma escadinha.
Mas também tem o cachorrinho que aproveita para nadar no meio dos peixes, né? Dá para ver ali bem claramente ali os peixes e o cachorrinho que nada tranquilo no meio deles. Aqui é uma homenagem feita às mulheres, porque antigamente quem fazia essas travessias nos barcos eram mulheres. Elas guiavam os barcos, não eram homens. Então existe essa como uma estátua, né, para fazer essa homenagem às mulheres de Passaia que faziam essa travessia antigamente. Olá, então mais um dia, hoje é sexta, dia 22, e aqui atrás vocês podem ver a plantação de pimenta d'Espeleta. É uma pimenta aqui da região basca, dá pra ver ali, ó. Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Então vamos acompanhar as explicações e as fases aí da produção da pimenta. Esses são os produtores que nós fomos visitar, né, para pimenta de Espeleta. Normalmente são famílias, né, que são produtoras e eles geralmente fazem essas lojas, né, logo na entrada do terreno. E assim, tudo que é plantado e produzido no terreno familiar é vendido nessa loja. Aqui a gente vê, né, como eu já mostrei antes, a plantação, né, que vocês viram no vídeo. É cada pezinho aí da pimenta. O que tá ali em vermelho é a pimenta já madura. A gente vai ver que tem são guias, né, para que a pimenta cresça reto, né, e aí vai ter esses fios que vão guiar também para que elas acabem não se encostando, né, umas nas outras. Aqui tem as florzinhas, tá vendo? Elas são branquinhas, né? Então eu achei bem bonitinho, delicado, né? Não sei se vocês já viram as flores, né, da pimenta. Aí a gente parte para produção, né? Então como que acontece? Normalmente, e aí tem aquela questão de ser o AOP. AOP significa Appellation d'Origine Protégée. Então é como se fosse um selo de qualidade, né? Que quando o produto tem esse selo, né, ele garante que esse produto foi transformado e elaborado numa zona geográfica determinada. Então, quando vocês vão procurar, né, mesmo que seja, por exemplo, um produto importado, eu quero essa pimenta d'Espeleta, você tem que ver se ela tem esse selo de AOP, que aí é certeza que ela vem da região mesmo, né, dessa zona geográfica que é conhecida pela pimenta d'Espeleta, senão não é o produto original, entenderam? Então aqui a gente chama de AOP, né, tem esse selo de qualidade. Então, para dar aí uma ideia de datas, eles vão plantar em fevereiro. Os grãos vão levar em torno de 3 semanas para começar a germinar. A colheita é feita só quando a pimenta tá vermelha. E essa colheita começa normalmente em agosto e vai até dezembro. E aí, então, a pimenta que vai ser recolhida vai ser colocada nessas partes aqui de madeira, que tem como se fosse uma redinha. E as pimentas vão ficar ali para secar. E vocês estão vendo que ali dá pra ver que é coberto ali por cima, então é como se fosse uma estufa. E eles vão deixar 20 dias nessa estufa, que eles vão falar que é um período de maturação. Aí eles vão tirar aquela partezinha de cima, né, o pedúnculo. E aí a gente vai ter todo um material e um lugar que parece uma câmara frigorífica. Que não é isso, na verdade é um quartinho ali, tá vendo? Tem a porta, né? Eles entram, põem todas as pimentas lá dentro, depois vão fechar essa porta e deixar, né, como se fosse um forno, ele esquenta 50 graus Celsius por 2 dias. E a ideia é que é para ela se desidratar e ficar mais crocante. Tudo isso, então, vocês entenderam, hein? Toda a regulamentação. E no final de tudo isso, dessa produção, vai ter um júri que vem para experimentar, para ver se realmente, né, igual eu falei para vocês, eles vão ver tudo, né, o processo da produção, as características, né, da pimenta. E aí eles vão dizer se eles podem realmente chamar de a pimenta d'Espeleta ou não. O último passo aí da nossa visita foi a degustação. Então eles colocaram a gente em volta de 2 grandes mesas e passaram vários produtos, né? Então desde, por exemplo, a geleia da pimenta, até
a pimenta em pó mesmo, né, que a gente vai utilizar para tempero, o chocolate com pimenta, né, então é bem interessante. Eles explicaram pra gente que nessa região é muito característico fazer o chocolate com pimenta. Então a pimenta de Spelette, né, tá nessa região bem próxima a Bayonne, e Bayonne não é só conhecida pelo presunto, né, o jambon do Bayonne que eu já falei para vocês. Bayonne também é conhecida pelo chocolate. As favas, as primeiras favas que chegaram, né, as favas do cacau, né, para fazer o chocolate, chegaram no porto de Bayonne. Então é um porto que foi ali a entrada, né, para o cacau, para o chocolate aí chegar na França. E ainda que quem tinha o conhecimento, né, de fazer o chocolate, que foram os judeus expulsos de Portugal e da Espanha e que foram acolhidos em Bayonne. E que normalmente, né, do que eu sei aí da história, a época foi em torno de 1492, que foi um decreto, né, então, dos reis católicos. Então eram os reis da Espanha e os reis de Portugal que fizeram esse decreto para expulsar os judeus desses dois países. E então os judeus conheciam, né, o savoir-faire, né, como produzir o chocolate. E aí, no final dessa visita, a gente resolveu passar na cidade de Spelette. Então a gente foi pro centrinho ali, né, o centro da cidade de Spelette. E aí tem aí, como eu já mostrei para vocês, né, as casas típicas, né, tem muitas lojinhas, todas com os produtos locais, né, com a pimenta, com o chocolate com pimenta, geleia, né, tudo que vocês puderem imaginar. E aí, chegando aí no final da semana, né, na sexta-feira, o que aconteceu? Na terça, a gente já tinha feito, quando eu digo a gente, sou eu e meu cônjuge, nós fizemos uma aula de surf. Então, vamos lá, este é o momento tão esperado, né? Fernanda foi fazer aula de surf. E aí vou mostrar rapidamente aí essa experiência para vocês, porque, né, foi uma tentativa, né, falar que eu surfei muito, mas enfim. E aí, na terça-feira a gente fez o curso, né, com o professor e com crianças, né, então era eu, ele, um outro adulto e um monte de criança, né, e as crianças dando um baile ali, estavam conseguindo fazer muito mais que a gente, mas enfim, né? E aí a gente fez a aula e mais pro final da semana, né, a gente quis ir por conta, né, alugar uma prancha, e tem muitos locais para isso em Andaia, porque Andaia é conhecida, né, como um local que tem ondas muito boas, né, para surfar. E aí a gente alugou uma prancha para treinar, para tentar pôr em prática aí o que a gente aprendeu. Então vocês vão me ver aí fazendo estilo surfista, né? Olha só, concentrada ali, né? Em tentar fazer certinho, ficar, né? Guardar meu equilíbrio ali, né? Tentar não cair. E aí então, né? Vocês podem imaginar que foi muito tempo para conseguir algumas poucas vezes, né, ficar em pé na prancha sem cair. Mas consegui. No final de 1 hora, tava ali já, né, conseguindo ter um bom equilíbrio, ir até perto ali da areia. Mas, né, já estava bem cansada. Então, não passamos muito mais de 2 horas ali de fazer nosso treino de surf. Mas foi bem legal ter essa oportunidade, né? E aí até finalizamos aí esse dia com esse bonito fim de tarde aí, começo de noite na praia, né? Olá, hoje é sábado, 23 de julho, então hoje nós vamos passear para o outro lado é a Espanha. Então a gente vai para uma cidade que chama Fontarrabí, aqui é o porto de Andaia. E nós vamos todos pegar os 2 barquinhos ali. Então, eu vou mostrar pra vocês o passeio de hoje. E só pra explicar, hoje tá tendo uma manifestação, então por isso que eles até propuseram esse passeio pra Espanha, porque do lado francês tem manifestação
dos bascos que querem pedir a liberação dos presos políticos. Então eles vão fazer manifestação, eles vão parar uma boa parte da cidade. Então eles orientaram todo mundo a não sair hoje, não fazer nada aqui do lado francês, porque tudo vai estar parado por causa da manifestação. Então, só para pôr aí um contexto político no nosso passeio, como vocês já viram, eu gosto bastante de fazer esses contextos aí. Então o vídeo aqui no canal é assim, é história, política, geografia, enfim. Então vamos lá para o passeio de barco. Bom, então vamos lá para este passeio a Hondarribia ou Fuentarribia ou Fondarrabie. Então essa é a cidade que a gente vê, tá vendo? Nas fotos antigas, eu até coloquei aqui de novo, aquelas que já passaram no vídeo anterior, é aquela cidade que a gente vê lá do outro lado, tá vendo aqueles predinhos ali que a gente vê? É lá, essa cidade que a gente vai ver. Então a gente pega o barquinho pra passar aí nessa baía, é mais fácil, tem como ir de carro, né? Mas assim, era mais rápido, mais fácil fazer com o barco do que ir de carro até essa cidade vizinha, né? E mais uma vez foi uma viagem ridícula de barco que durou 1 minuto. A gente saiu dali e veio para cá. Então vocês podem ver que aqui nível ecológico não ajuda muito. Alguém sabe dizer o que seria melhor do ponto de vista ecológico? Continuar com os barquinhos usando diesel ou fazer uma ponte? Eu não sei o impacto ecológico de um e de outro, mas escrevam aqui embaixo, né, se tem gente que sabe dizer. Mas enfim, foi um passeio bem curto de barco. Como vocês podem ver, aqui eles têm esse costume de fazer essas travessias em barcos, né? Então acaba sendo também um pouco cultural. Bom, e aí a gente chegou do outro lado. Então do outro lado tem aqui, né, os predinhos que a gente via. E aí o que o guia destaca aí pra gente é essa questão da arquitetura. Que de um lado a gente vai ter uma arquitetura mais aí da década de 60. Um pouco da arquitetura típica também, que eu já falei um pouco para vocês, expliquei, né, o que seria, né, o que compõe essa arquitetura típica da região. E também uma parte mais recente, que daí a gente não fez foto porque a gente não foi para esse lado mais recente, mas que são os predinhos que a gente vê de longe, né, na foto que a gente via de longe, e que são moradias mais recentes, né, aí da década de 90 e anos 2000. Então, na beira da praia, a gente acaba encontrando esses 3 tipos de arquitetura. E aqui tem uma coisa interessante, quando a gente vê esse predinho aqui, azul, verde, tudo, é um restaurante. O que o guia nos explicou, e aí eu vou explicar para vocês porque eu achei legal essa ideia do pega turista. Se você vê um restaurante que tem a mesa, né, com o pano cobrindo, né, nas cores vermelha, verde, né, as cores típicas, né, aquele quadriculadozinho com as cores típicas, é pega turista. Ele falou isso aí, não, quem é da região mesmo, quem é basco, não vai fazer essa coisa bonitinha, branco, vermelho e verde, entendeu? Isso é para turista e aí certeza que vai ser mais caro e não vai ser uma alta qualidade, né, da comida típica da região. Então, fuja, né? Então fica a dica aí. Aqui nosso guia parou nessa praça que chama Praça dos Artistas, porque uma vez por semana tem uma feirinha local aqui. Ele queria mostrar pra gente uma questão, se vocês vão reparar, no segundo andar as casas sobressaem um pouquinho mais, terceiro andar elas sobressaem ainda um pouquinho mais. E isso é uma questão que eu já expliquei pra vocês, é pelos impostos, né? Porque quando você tem uma área no primeiro andar, você paga imposto sobre essa área. E se você aumenta a área no segundo e no terceiro andares, não muda com relação ao pagamento dos impostos, né? Então, isso é um pouco para trapacear, vamos por entre aspas, e é algo que eu já expliquei para vocês, porque funciona mais ou menos da mesma maneira na região da Alsácia, né? As casas alsacianas típicas também são feitas dessa maneira. O nosso passeio continua então por essa rua, muito bonitinha, com casas típicas, mas o que eu queria mostrar para vocês, né, tem certos brasões, né, como vocês podem ver nessa foto aqui, que ficam mais claros aí, né, que a gente vê em certos edifícios que são de famílias mais abastadas, né, e também porque tinha este aviso um pouco peculiar, né, para um dentista. E como vocês podem ver aqui na foto que eu dei um zoom, dá um pouco de medo, na verdade, né, se você vai no dentista e ver isso aqui. Mas, enfim, fica como curiosidade local.
Eu tinha mostrado para vocês, antes era a Praça dos Artistas, onde no domingo tem os artistas vendendo a arte deles. E aqui é uma outra praça onde temos esse castelo, que hoje é um hotel 4 estrelas. E como é bem bonito lá, porque tem, tá vendo, ó, tem o mar e as casinhas. E vejam que as casas são muito bem cuidadas, olha que bonitinho. Né, pintadas recentemente com planta na sacada e sempre o orgulho básico, né? Então, essa praça aqui chama Praça de Armas e vocês estão vendo os buracos ali, ó. No lado do castelo, eles traziam aqui todas as armas que eles iam usar para guerra, para fazer uma primeira tentativa para usar contra o muro do castelo e ver se funcionava ou não. Dá para ver ali todo esburacado? Então, esses buracos aí são as armas que eles testaram contra o próprio castelo. E dá uma olhada aqui, olha que bonito o mar. Então, mostrando aqui para vocês, né, a visão aí do mar, logo aos pés do castelo de Charles-Quint, que na verdade é Carlos V. Charles-Quint, eu ficava pensando, Arlequin, o que você está falando de Arlequin? Não, é o Carlos V. Então, deixo vocês aí com esse último vídeo, mostrando uma peculiaridade aí também. Lá, o avião tá chegando. E ele passa bem aqui em cima. Ó, o pessoal na praia. Você souber parce qu'il passe bien ici. E ele vai pousar em Fontarabia. A gente pensava que era Biarritz, mas não. Mais uma pausa, né? Então, final desse segundo vídeo. Vocês viram aí, teve bastante coisa legal, né? E para aqueles que estão esperando, né, o momento de ver a grande festa de Baiano, é no próximo vídeo. Então, lembrando, se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve agora e coisinho, porque assim você vai ser notificado assim que este terceiro e último vídeo sair aqui no canal, certo? Fiquem bem em paz e com saúde. Até a próxima! Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the